Essa é a cidade que inspirou Attack on Titan. Os modelos de casas, construções, edifícios e igrejas que vemos no anime são exatamente iguais aos dessa cidade. Isso porque o autor se inspirou totalmente nela. E acima disso, a cidade é cercada de muralhas. Essa cidade foi feita há muito tempo atrás na Alemanha. O seu nome é Rothenburg ob der Tauber. Eu não faço ideia se eu estou pronunciando isso certo. Mas o mais interessante aqui é o rio Tibor, que passa do lado dessa cidade, e esse também é o nome da família que fundou as muralhas. A cidade, cercada de muralhas, que teoricamente é uma Parades, foi criada por uma nobre família, a família Tibor. No anime, a história é um pouco diferente, porque em Attack on Titan também temos a família Tibor, mas eles são os portadores do Titã Martelo de Guerra, e estão passando esse Titã há muito tempo dentro da sua família. Para quem não se lembra, os 9 titãs foram divididos entre as famílias nobres do povo eldiano. E os nobres passavam o seu tempo lutando. Eles queriam brigar uns contra os outros para tomar o titã do outro. Mesmo os eldianos tendo dominado o mundo nessa época, eles ainda brigavam entre si. E os eldianos mais antigos eram, de fato, muito mais violentos. De forma que as épicas batalhas entre titãs eram sempre paradas pelo poder do titã fundador. Então o rei sempre tinha que intervir quando a batalha ficava séria demais, senão as pessoas acabariam se devorando e tomando o poder uma das outras. Na cidade de Rothenburg, nós também podemos ver modelos de casas exatamente iguais à do Eren. Da forma que a cidade foi construída há mais de 1000 anos atrás, ela foi mantida. Os titãs nunca invadiram aqui, e as pessoas conseguiram manter as casas e as construções exatamente como eram, fazendo reparos. Na verdade, essa cidade é turística. E por aqui passa uma das mais importantes rotas turísticas de toda a Alemanha. E eu tenho certeza que o Hajime Isayama, o autor de Attack on Titan, já visitou essa cidade, porque ele tem detalhes muito específicos dela. E no passado, várias cidades eram cercadas por muralhas, algumas delas extremamente fortificadas. Mas as muralhas de Rothenburg não são nem um pouco parecidas com as muralhas da Ilha Parades. Na verdade, elas foram inspiradas em outras muralhas de outra cidade. Essa realmente é muito parecida. Essa outra cidade se chama Carcassonne e está na França. Ela também foi mantida exatamente como ela era há muito tempo atrás. E as muralhas são muito parecidas com as muralhas de Attack on Titan, possuindo até mesmo os afloramentos. Para quem não se lembra, os afloramentos são aquelas pequenas colunas que existem fora da muralha. Nas muralhas do nosso mundo, elas servem como observação e como recepção. Ou seja, os visitantes e pessoas estranhas entravam primeiro por ali. Depois de conferir se estava tudo certo, é que elas podiam finalmente entrar para as muralhas. E Carcassonne se parece muito com as muralhas de Attack on Titan, porque ela possui 2 muralhas, uma externa e outra interna. Nós sabemos que as muralhas da Ilha Parades possuem 3 muralhas, Maria, Sina e Rose. É um pouco diferente aqui, mas a inspiração é clara. A inspiração usada aqui também foi o castelo de Utgard. Você se lembra do castelo de Utgard? Na verdade, a galera ficou presa lá. Reiner, Bertholdt, Historia, Connie e os outros. Eles ficaram presos lá porque começou um ataque titã. Um ataque de titã anormais feitos pelo próprio Zeke. Eles eram, na verdade, os habitantes da vila do Connie que haviam se transformado em titãs e estavam vagando loucamente. E quando o castelo Utgard foi mostrado, nós conseguimos ver a clara referência, pois as construções, tanto do seu interior quanto do seu exterior, são exatamente iguais ao dessa cidade. E temos mais uma referência, que é outra cidade que foi mantida exatamente como ela era há muitos anos atrás. Essa é Ávila, na Espanha. E ela foi a inspiração definitiva para criar os portões das muralhas. Os portões das muralhas de Ávila são exatamente como os portões do Isayama. As suas fortificações em pedra e a sua coluna que sobe, abrindo com correntes, exatamente iguais aos de Parades. Então pode-se dizer que Hajime Isayama usou o esquema de Ávila, na Espanha, o de Carcassonne, na França, e o de Rothenburg, na Alemanha. Essas 3 muralhas juntas servem de inspiração para criar as muralhas de Attack on Titan. E as muralhas antigamente serviam para proteger o seu povo de inimigos. E parando para pensar bem, na época que o rei Karfritz construiu as muralhas, eles não tinham inimigos. Não tinham titãs puros lá fora, e as muralhas não foram feitas para proteger o seu povo, e sim para proteger o mundo do seu povo. As muralhas foram construídas para isolar o povo eldiano, para que eles ficassem presos lá dentro e não conseguissem sair. De uma certa forma, essa era um tipo de armadilha. E o plano das muralhas também era um plano de eutanásia. Lembrando que eutanásia significa morte sem dor. E o rei Karfritz foi um daqueles portadores do Titã Fundador que teve que parar várias lutas, brigas e debates entre os portadores de Titã nobres.
Ele viu que as famílias nobres não tinham jeito e que o povo eldiano vivia brigando pelo poder dos titãs. Por isso, ele decidiu pegar a maior parte do povo eldiano que ele conseguiu e colocar dentro das muralhas como uma armadilha fatal. Ali, eles entrariam em extinção. Ali, eles viveriam tranquilamente os últimos dias da sua vida e o plano era não passar de muitas gerações. Afinal, o povo se extinguiria ali mesmo. Eventualmente, eles se cercariam de titãs puros. E logo, quando os titãs puros invadissem, a humanidade acabaria lentamente. Essa não seria uma morte tão sem dor. Afinal, ser devorado por titãs não é nada agradável. Mas a morte sem dor seria realmente viver dentro das muralhas o máximo que eles conseguissem, até finalmente a raça ir acabando aos poucos. As pessoas não conseguiriam se reproduzir mais, mas a gente viu que o plano do Karlfritz foi por água abaixo. As pessoas se reproduziram muito e se reproduziram bem, e conseguiram viver mesmo confinadas dentro das muralhas e crescer a sua população. Sendo assim, se Paradius continuasse do jeito que estava, chegaria um momento que eles teriam uma superpopulação. E mais pessoas teriam que ser enviadas junto com a tropa de exploração para explorar lá fora. Uma verdadeira desculpa. Não é para isso que a tropa de exploração era feita. A tropa de exploração era uma grande desculpa do rei para controlar a população local. Afinal, eles não queriam que a humanidade descobrisse nada. Eles não queriam que a humanidade explorasse nada. Mas como a galera era curiosa e queria conhecer lá fora, eles deixavam que algumas pessoas saíssem. Exatamente para que elas perdessem a sua vida nessas missões. E assim, a população era lentamente sendo controlada. Visto que a maior parte da tropa de exploração eram homens na idade reprodutiva, perder aquelas vidas estava fazendo com que as pessoas se reproduzissem menos. E assim, eles davam um jeito político de manipular a situação. Então, quanto mais olhamos para essas cidades que são fortificadas com muros, nós podemos ver as semelhanças com Attack on Titan. Porque muitas delas, durante muito tempo, tiveram canhões nos seus topos. Esses canhões, assim como os seus arqueiros, eram defesas constantes, monitoradas 24 horas, para que ninguém tentasse invadir o seu reino. Afinal, nessa época, era comum as pessoas tomarem as cidades uns dos outros. Vários homens chegavam a cavalo, armados com lanças e espadas. E após invadirem as muralhas e derrotar os seus líderes, eles tomavam o controle da cidade. Por isso, as muralhas precisavam ser vigiadas e serem fortificadas. E essa é uma posição estratégica, porque pessoas que conseguem atirar de cima das muralhas conseguem se proteger dos ataques dos inimigos que estão no chão e manter uma posição favorável para atacar em segurança. A gente também viu esses mesmos canhões em cima das muralhas em Attack on Titan. Eles foram mostrados bem detalhadamente quando apareceu o titã do Rodrigues, porque ele subiu pelas muralhas e destruiu alguns canhões. Quando o titã colossal apareceu, também eles foram bem mostrados. Esses canhões eram usados para atirar nos titãs puros e fazer vários testes. A humanidade, que realmente não conhecia os segredos, estava sempre tentando entender. E por mais que eles atirassem nos titãs puros, eles se regeneravam e continuavam avançando. A cidade de Rothenburg é tão parecida com o mundo de Attack on Titan que uma das igrejas é exatamente igual à igreja do anime. E quando você anda por ali, você está andando no mesmo lugar onde o Eren e a Annie estavam lutando na sua forma de titã. Lembra quando eles destruíram tudo? É como se a gente pudesse caminhar por uma réplica desse lugar. Mas na verdade, a réplica é o anime. Pra gente que é fã, não importa quem veio primeiro. O incrível é conseguir andar em um lugar exatamente igual ao que está no anime. Passar pelo pátio na frente da igreja onde o Eren e a Annie estavam lutando e até entrar na igreja que eles esmagaram. Muito semelhante com o anime. Rothenburg, Obder Tower, é um lugar fascinante. E eu tenho certeza que um fã de Attack on Titan adoraria andar por aqui. Mas cuidado! Enquanto você estiver fazendo turismo por essa cidade, pode ser que os titãs invadam as muralhas. E por falar nisso, eu fiz um vídeo recentemente falando sobre os titãs mais assustadores, os titãs puros mais aterrorizantes de Attack on Titan. Veja esse vídeo agora na sequência. E não deixe de se inscrever no canal para receber novos vídeos. Eu sou o Joel, eu vou ficando por aqui e até a próxima.